Olá, amigos e amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tenho uma mensagem profética para as nossas vidas, uma mensagem profética que vai fazer parte de nossas vidas, que está em Jó 42, 10 e 11. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Então eu fiz algumas observações nesse texto que eu quero comunicar a vocês. No versículo 10 está relatado: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando, preste bastante atenção, quando orava pelos seus amigos. Então, Jó, nesse momento, estava no mesmo estado, leproso. Mas é nesse momento aqui que o Senhor vai virar o seu cativeiro. Mas para o Senhor virar o seu cativeiro, ele teve primeiramente que acionar o mundo espiritual e orar pelos seus amigos. O que eu acho interessante, eu tenho pregado muito sobre Jó esses dias, é que mesmo Jó estando naquele estado, ou seja, leproso, ele nunca perdeu a sua comunhão, ele nunca perdeu a espiritualidade, ele nunca perdeu a sua conexão com o Senhor. Imagina só a cena, os amigos de Jó chegando na porta da sua casa, ele vê os seus amigos chegando, ele poderia amargurar, porque os seus amigos tinham o caluniado, tinham duvidado da sua sinceridade, tinham dito palavras de maldição contra ele, tinham zombado dele. Então ele poderia naquele momento amargurar, mas aquele era o momento em que Deus tinha preparado para o abençoar, mas ele tinha que ter o quê? A vida espiritual, que ele sempre teve com Deus. E ele nunca perdeu a sua vida espiritual. Então eu aprendo algo muito importante. Nós temos que manter a nossa vida espiritual independente do que esteja acontecendo conosco. Independente do caos que eu esteja vivendo, independente da crise, do dilema, do dia mau, do vale do deserto, dos acontecimentos trágicos, eu tenho que manter a minha vida espiritual. Eu tenho que ter depósito com Deus. Eu tenho que ter intimidade com Deus, eu tenho que estar relacionado com Ele, eu tenho que estar conectado com Ele a todo momento, independente do que esteja acontecendo na minha vida. Porque se eu perder a minha comunhão com Ele e a minha espiritualidade, pode acontecer a qualquer momento de ser o meu momento, de ter chegado a minha hora. E aí se eu não tenho vida espiritual com Deus? E aí se eu estou amargurado? E aí se eu estou revoltado? E aí se eu me afastei? E aí se eu perdi a minha aliança? E aí se eu estou revoltado? E aí se eu perdi a conexão com Ele? Como é que Deus vai virar o meu cativeiro? Como é que Deus vai mudar a minha história? Como é que Deus vai reescrever a minha história? Como é que Deus vai dar um novo horizonte para mim? Como é que Deus vai me abençoar? Então eu prestei muita atenção, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. No momento então que ele recebe os seus amigos, trata eles bem, e aí o Senhor dá ordem para ele orar pelos seus amigos, ele começa a orar, ele está leproso, mas no momento que ele começou a oração e libera a palavra de bênçãos para os seus amigos, eles são abençoados espiritualmente, e Deus reverte a situação dele no mundo físico, ele começa a ser limpo naquele momento. Imagine a cena. É isso que aconteceu, está na Bíblia. Quando ele começa a orar por seus amigos, ele começa a ser limpo naquele momento. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Agora entenda uma coisa.
O mundo espiritual é mais importante do que o mundo físico. Se cumpriu na vida de Jó. Mesmo ele estando naquele estado, ele tinha sua vida espiritual ali com o Senhor. Então se cumpriu na vida dele. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja bem que aqueles que eram ricos financeiramente dependem agora daquele que é falido financeiramente. Aqueles que eram ricos financeiramente estão nas mãos daquele que era pobre financeiramente, mas rico espiritualmente. Aqueles que eram ricos financeiramente precisam de algo daquele que é pobre financeiramente, mas rico espiritualmente. Aqueles que são ricos financeiramente estão nas mãos daquele que é pobre financeiramente, mas rico espiritualmente. Porque Jó podia estar falido financeiramente, porém, espiritualmente, ele era rico. Ele tinha autoridade divina para orar por seus amigos. Ele tinha depósito com Deus, ele tinha afinidade com Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, vida com Deus. Seus amigos estavam em maus lençóis, porque o Senhor disse a eles: vocês vão lá na casa do meu servo Jó e vocês vão se retratar com ele, porque vocês disseram coisas absurdas a seu respeito que ele não merecia ouvir. Então eles estavam ali em maus lençóis, eles dependiam de Jó agora. A situação se inverteu. Aquele que não tinha nada tem tudo para dar, e aqueles que tinham tudo não têm nada. Nosso coração se engana. Às vezes nós pensamos que a nossa vitória vem de um lugar, mas Deus envia a vitória de um outro lugar. Às vezes esperamos de um lado, mas a vitória vem de um lado que nós menos esperamos. Às vezes colocamos o nosso coração em pessoas que têm dinheiro, posses, bens, vida abastada. Às vezes colocamos o nosso coração em pessoas que são endinheiradas, que têm fama, prestígio, e nos esquecemos que Deus pode usar um mendigo, a prostituta, um viajante, um andarilho, qualquer uma pessoa na terra que seja desfavorecida, desvalorizada pela sociedade, para nos abençoar. Quando que os amigos de Jó poderiam imaginar que eles, ricos financeiramente, abastados, iriam ter que ir até a casa de Jó, o leproso, o rejeitado pela sociedade, o abandonado pela sua família, parentes e amigos e toda a sociedade, pedir para ele orar por eles? Quando que eles podiam imaginar que eles iriam precisar ainda de Jó? Quando que eles poderiam imaginar que eles estariam nas mãos de Jó? Porque se Jó não orasse por eles, eles não iriam prosperar. Se Jó não orasse por eles, a ira de Deus ia vir sobre a vida de seus amigos. Seus amigos iriam se complicar com Deus, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dá para você compreender? Nós temos que tomar muito cuidado quando nós analisamos alguém, medimos alguém da cabeça aos pés, quando nós desprezamos com o olhar. Nós temos que tomar muito cuidado com o julgamento. Temos que tomar muito cuidado da forma como nós tratamos as pessoas. Se você gosta de humilhar as pessoas, muitas das vezes, quem você tem humilhado pode ter sido uma pessoa que Deus iria usar para trazer uma diferença, um acréscimo para a sua vida, em alguma área. Então, eu aprendo algo muito interessante. O mundo espiritual sempre vai estar acima do mundo físico. Veja que ele ainda estava naquele estado, mas Deus já, a hora que ele
começaria a orar, Deus já iria mudar a história dele, mas ele ainda estava naquele estado. Mas não é porque ele estava naquele estado ainda leproso, é que ele não tinha vida com Deus. É que ele não tinha comunhão com Deus. Já pensou se ele tivesse ali revoltado e amargurado? Eu já disse. Ele perderia a bênção. Então, não importa o estado que você esteja. Não importa o que você está passando. Não importa a sua luta. Não importa a sua decepção. E quanta amargura você tem acumulado dentro de você. Continue tendo uma vida espiritual com Deus. Continue a glorificar. Continue a louvar. Continue a buscar. Porque nós não sabemos o momento da nossa vitória. Ele aqui nesse momento, ele tinha vida espiritual. E por isso, Deus mudou a sua história. Você pode ver aqui, ó. Só no final, no versículo 11, que se fala em dinheiro e em ouro. E Jesus falou no Novo Testamento que existem dois senhores, Deus e Mamon. Mamon é o dinheiro. Só esses dois ele chamou de senhores na Bíblia. Deus e o dinheiro. Então o dinheiro tem poder, ele é um senhor, ele é o senhor de milhões de vidas aqui nesse mundo, que são escravas dele. Mas quando eu vejo aqui Deus falando de dinheiro para Jó, depois que ele tinha orado por seus amigos, ou seja, depois que ele tinha ativado o mundo espiritual, eu entendo que Deus estava falando para ele, ó, Jó, você passou um processo muito dolorido e complicado, você ficou confuso muitas das vezes, se amargurou muitas das vezes, mas agora eu estou te restituindo. Só que em último plano estou falando de dinheiro para você. Tá vendo? Você vai ter muito dinheiro. Mas não se esqueça que o dinheiro é o Senhor, mas ele deve ser seu escravo. Ele deve estar debaixo dos seus pés. Senhor da sua vida sou eu. Não é o dinheiro. Entendeu? Quem sabe você está passando um processo muito dolorido, complicado, difícil de entender. E Deus pode estar falando com você que o processo está chegando ao fim. Mas não perca a sua vida espiritual. Não perca a sua comunhão com Deus. Porque a qualquer momento ele pode virar o teu cativeiro. E se você perder a vida espiritual? Se você estiver amargurado, revoltado? Como é que você vai então ser abençoado? E o dinheiro é em segundo plano. Deus acrescentou o dinheiro na vida de Jó, em segundo plano, para mostrar para ele, eu sou o teu Senhor. E não o dinheiro é o teu Senhor. E o dinheiro veio parar nas mãos dele depois que ele passou todo o processo. Deus limpou ele, libertou ele de tudo. Agora você pode ter em abundância o dinheiro, porque ele é um senhor, mas da sua vida ele vai ser senhor, ele é teu escravo, está debaixo dos seus pés. Ele é o senhor de milhões de vidas que estão na terra, que não tem relacionamento comigo. Mas você que tem relacionamento comigo, tem que entender que ele não é o teu senhor, ele é teu escravo. Eu sou o teu senhor. É como está relatado em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é espécie de toda raiz de males. E nessa cobiça muitos se apostataram da fé. Que essa mensagem faça parte da sua vida.